Nós estamos iniciando mais um culto de louvor ao nosso Deus, nossa palavra de boas-vindas a todos que nos acompanham pelo canal da Igreja Batista em Vila das Belezas no YouTube. É um prazer estarmos juntos na presença de Deus. Esperamos que este tempo seja muito proveitoso para todos nós, que seja um tempo de edificação, de fortalecimento espiritual, fortalecimento da nossa fé em Cristo Jesus, de valorização da palavra de Deus, de muito aprendizado e, sobretudo, de honra e glória a Deus, de louvor a seu Filho Jesus Cristo, nosso bendito Salvador. Em nome de Jesus, queremos prestar mais um culto a Deus e que Deus se agrade, que Ele se alegre de todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, atenção, disposição da nossa alma diante do Senhor. Uma palavra de oração, convido a você que nos acompanha a fechar os olhos, vamos falar com Deus, vamos orar juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de mais um culto, que este culto lhe dê prazer, que alegre o teu coração. Nós nos colocamos à disposição do Senhor, esperando, confiantes, teu ensino, tua exortação, tua repreensão, teu conforto, teu alívio, teu refrigério. Senhor Deus, quantas coisas maravilhosas podemos esperar por meio do Espírito Santo, do trono da graça do Senhor. Nós te agradecemos pela Igreja Batista em Vila das Belezas, seu ministério, sua proclamação, suas realizações. Toda a honra e toda a glória a ti, Deus. Que este culto seja mais um instrumento também de proclamar o Evangelho da graça do Senhor, de exaltar o nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todo nome. Em nome de Jesus, amém. E nesse espírito de louvor, nós vamos cantar um hino de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Cantemos juntos. Seu Filho bendito.
confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Nós vamos separar este tempo agora para a oração. Queremos que Deus nos ouça, nos olhe com sua compaixão, com o seu amor. Podemos recorrer ao seu trono de graça por meio da fé em Cristo Jesus. Vamos orar pela igreja, orar pela obra missionária no mundo, orar pelas famílias desta igreja local, pelos lares, pelos enfermos, pelos idosos, orar por este tempo de limitação que estamos vivendo, para que Deus nos dê sabedoria, nos dê discernimento, entendimento, para lidarmos com todas as questões que estão nos envolvendo, orar pelas autoridades públicas, sobretudo os irmãos da nossa igreja que trabalham na área da saúde. Convido a você mais uma vez a separar este tempo para juntos orarmos. Quero só dar um recado bem rápido. O nosso encontro sempre às 3h, o Pão das 3, na página da Igreja Batista em Vila das Belezas, no Facebook. Uma oportunidade de também nos encontrarmos, de passarmos um tempo juntos. Cada pastor da igreja, um pastor por dia, está ali ao vivo, sempre às 3h, participando juntamente com os irmãos, com os amigos do nosso encontro Pão das 3. Caso você ainda não acompanhe, está convidado a nos acompanhar, a passarmos um tempo juntos, exceto às quartas-feiras e aos domingos, porque nesses dias nós temos os nossos cultos pelo canal da igreja no YouTube. Nos demais dias, sempre às 3h, o Pão das 3. Vamos orar juntos. Nosso Deus, nós te agradecemos porque podemos recorrer ao teu trono através de Cristo Jesus, por meio da fé em teu Filho, nosso mediador, nosso advogado, que vive para interceder por nós. E em nome de Jesus, queremos pedir a tua bênção a todas as famílias desta igreja, aos líderes da igreja, aos pastores, aos projetos missionários desta igreja, uma bênção especial aos enfermos, aos que padecem, passando por tratamentos bem delicados, com muitas limitações físicas. Pedimos a tua bênção, tua cura, tua graça sobre a vida de cada um. Se assim for do teu agrado, se for agradável ao Senhor, que estas coisas venham do teu trono, para a honra e glória do teu santo nome. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, discernimento para o enfrentamento desta situação difícil sob a qual nós nos encontramos. Te louvamos porque tu estás conosco em momentos agradáveis, em momentos difíceis, em situações favoráveis, em situações extremas. Temos a certeza, a fé, a convicção de que tu estás conosco sempre. Tua vara, teu cajado nos consolam. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Abençoe as autoridades públicas de São Paulo, as autoridades de saúde, que o Senhor dê sabedoria aos nossos governantes. Abençoe os irmãos da igreja
que trabalham na área da saúde, protegendo a eles e seus familiares. Graças te damos, porque podemos recorrer ao Senhor através da oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos pensar na palavra de Deus. Convido a você que abra a Bíblia ou tecle em sua Bíblia digital em Mateus, o Evangelho, o primeiro Evangelho. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28. Diz assim a palavra de Deus: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém. Jesus sai da região da Galileia, uma região que lhe era muito familiar. Ele cresceu ali, conhecia aquela região, mas ele havia tido uma fortíssima discussão com religiosos, especificamente com fariseus. A passagem sobre esta discussão está registrada imediatamente antes deste trecho que nós lemos. E Jesus se dirige da Galileia para a região de Tiro e Sidom. Para que nós tenhamos uma ideia, hoje é a região do Líbano. E depois desta rejeição que ele sofrera na sua região, em Israel, na Galileia, ele parte para terras estrangeiras. E o versículo 24, ele nos é apresentado de maneira enigmática. Olhe só o versículo 24 aí de Mateus capítulo 15. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, se é para Israel, o que ele foi fazer no Líbano ou em Tiro e Sidom? Jesus é perfeito em tudo que diz e faz. Creiamos nisto. Esta história bíblica é mais uma prova de que Jesus é perfeito em seus planos, em seus caminhos, em suas decisões, em sua soberania. Interessante que assim que esta história termina, Jesus volta para Galileia. Parece que Jesus estava atrás de alguém que o adorasse, que o buscasse de todo o coração. Não é assim? Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tomara a Deus que nós estejamos incluídos neste grupo, aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Quando pensamos em fé, algumas expressões acompanham
o conceito que temos de fé: perseverança, insistência. E eu quero pensar na fé insistente, na fé perseverante. Não se trata de incomodar a Deus com temas sem importância, de ficar ali cutucando Deus para que Deus atenda a todas as nossas demandas. Não. A fé insistente é aquela que brota de coração sedento por Deus e confiante no que só Ele pode fazer. E é disso que se trata esta narrativa, esta história. A mulher de origem sírio-fenícia, grega, chamada aqui de mulher cananeia, ela sabia que só Jesus e mais ninguém poderia ajudá-la. Ela tinha um problema gravíssimo de ordem espiritual. Sua filha estava endemoniada e ela buscou em quem poderia ajudá-la. Jesus tem um adjetivo para esse tipo de fé insistente. Ele chama esta fé de grande. Olha o versículo 28. Mulher, grande é a tua fé. Olhem como Jesus adjetiva a fé daquela estrangeira. Fé insistente, fé perseverante, fé que brota de um coração sedento por Deus, entendendo que só Deus pode resolver, pode fazer, pode conduzir. E esta é a fé relatada em Hebreus. A fé é a certeza das coisas que se não vê, a prova das coisas que se esperam. Então, que tenhamos esta fé perseverante, insistente, ainda que nós não consigamos tocar, apalpar, mensurar, mas nós podemos crer. E aquela mulher creu, e Jesus adjetivou sua fé de grande. Não foram muitas pessoas que ouviram este belo adjetivo da parte do mestre. Não foi para qualquer um que Jesus disse: olha, realmente a sua fé é uma fé importante, é uma fé grande. Aquela estrangeira teve o privilégio de ouvir isso da boca do próprio Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta questão da fé insistente, eu quero me ater aqui à passagem bíblica, a alguns aspectos que podem nortear o caminho da nossa fé, a estrada da nossa fé. Primeiramente, o nome do Senhor invocado. A mulher, embora estrangeira, e tanto o evangelista Marcos quanto o evangelista Mateus, ambos designam aquela mulher como sendo estrangeira, ou seja, ela não era de Israel, ela não participava ali da origem, ela não era de origem judaica, não era uma filha de Abraão, por assim dizer. Mas, embora estrangeira, ela clamou: Senhor, filho de Davi. Olhem que ela conseguiu reunir na mesma frase. Chamou Jesus de Senhor e Rei. Muitos israelitas não conseguiram fazê-lo. Ela o fez. E este tipo de clamor, um clamor verdadeiro, sincero e que invoca o nome de Deus, este clamor mexe com Deus. Nós temos uma outra passagem bíblica relatada nos evangelhos em que um cego, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nós sabemos o que aconteceu depois deste clamor. Embora, no primeiro momento, Jesus não tenha atendido, nós vemos no versículo 23, ele não lhe respondeu palavra, e ele sabia, porque era o momento de ainda permanecer calado, lembrando que tudo o que Jesus faz
todos os gestos, sua postura, sua determinação, tudo isto está no campo da perfeição. Jesus não tem como melhorar, ele é perfeito, ele é a perfeição em tudo que faz, em tudo que ele determina, em tudo que ele decide. Se ele ficar quieto, há perfeição nisto. Se ele se resignar, há perfeição nisto. Se ele responder de pronto, há perfeição nisto. Se ele repreender, há perfeição nisto. Bendito seja o nome de Jesus. Então, num primeiro momento, ele permaneceu quieto, não dirigiu palavra, embora o clamor, a invocação do seu nome havia sido feita pela mulher. Senhor, filho de Davi. Senhor, o nome do Senhor, o nome de Deus, o único Deus, o eterno. Filho de Davi, a linhagem real de Jesus. Aquela mulher não era israelita, mas Davi havia sido o maior rei de Israel, conhecido em todo Israel e em todos os arredores de Israel, principalmente pelos de Tiro e Sidom também. O nome do Senhor foi invocado. Nada que Jesus faz é sem propósito. Lembremos, ele não foi à toa para Tiro e Sidom. Ele havia sofrido uma forte rejeição, havia tido uma forte discussão com seus patrícios, com seus compatriotas, na sua região, na Galileia, e ele parte para uma terra estrangeira, para um outro povo, para o povo de uma outra língua. Não foi à toa que ele se dirigiu ao Líbano. Sua simples, por assim dizer, presença ali já fez com que o nome do Senhor fosse invocado. Talvez estivesse faltando isso ali na Galileia. Talvez por parte de quem se esperava conhecer a Deus, não houvesse ali a invocação do nome do Senhor. Mas ele se dirige a uma terra estrangeira, uma terra que não participava até então da aliança abraâmica, da descendência de Abraão, e naquela terra estrangeira se é invocado o nome do Senhor. Um outro aspecto neste lindo texto que nós lemos, Deus é adorado. Bom, olhem a combinação que está se configurando aqui. Invocação do nome do Senhor, reconhecimento que Jesus é Senhor e Rei, e parece que a coisa evolui para um patamar ainda mais nobre. Adoração. Deus é adorado. O versículo 25. Então chegou ela e adorou. Deus invocado, Deus adorado, Deus existe? Nós sabemos que Deus não resiste quando o seu nome é verdadeiramente, sinceramente invocado e quando sua pessoa é verdadeiramente adorada. Jamais Deus dará as costas a quem o adora em espírito e em verdade. Joel 2,32. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Este texto é repetido ao longo de todo o Novo Testamento, de maneira direta e indireta. Joel 2,32. Aquele, não importa quem, não importa se é estrangeiro, não importa se é do Líbano, não importa se é grego, não importa se é da Galileia, não importa se é da Vila das Belezas, do Brasil, de qualquer parte deste mundo, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E é disso que se trata. Nosso Deus é o Deus de toda a terra. Jesus veio nos revelar plenamente, suficientemente este Deus. Jesus é o próprio Deus. Confiemos em Deus. Invocá-lo, adorá-lo de maneira sincera, verdadeira, com fé perseverante, insistente,
Todas estas coisas mexem com o coração do próprio Deus. Deus não é uma pessoa insensível, separada, distante de sua criação. Um dos aspectos teológicos importantes é que o nosso Deus é imanente. O que significa esta palavra estranha e complicada? Deus é partícipe de sua própria criação. Ele está presente, ele se envolve. Não é este o significado do nome Emanuel? Deus conosco? Deus conosco, participando, ouvindo, atendendo, com os olhos de compaixão, atentos a todos nós. A mulher grega, de origem sírio-fenícia, adorou o Deus de toda a terra. Interessante quando nós pensamos na adoração a Deus, que a adoração ela não tem barreira étnica, barreira cultural. Deus é o Deus de toda a terra. O Deus de Israel, Deus de Tiro e Sidom. Deus da Grécia, Deus do Brasil, Deus de todas as nações. Interessante, Jesus saindo do seu país, da sua nação, para que o nome do Senhor fosse invocado num contexto diferente do seu. E ele vai para Tiro e Sidom, esta história termina e ele volta para Israel. Glória a Jesus, que bênção, Jesus Cristo ter vindo ao nosso encontro, ter ido ao encontro daquela mulher. Todas as barreiras, sejam étnicas, sejam culturais, sejam espirituais, são rompidas quando o nome do Senhor é invocado, quando o próprio Senhor é adorado. E foi exatamente isto que aconteceu. Uma mulher que insiste em sua fé, talvez uma fé do ponto de vista humano incipiente, não era participante da aliança, não era descendente de Abraão, mas Jesus adjetivou a fé daquela mulher como sendo grande, porque ela invoca o nome do Senhor, chama Jesus de Senhor e Rei e o adora. Olha o resultado que deu desta história. Mais um aspecto que está narrado no texto de Marcos. Esta história ela está tanto em Mateus quanto em Marcos. E Marcos diz que ela lançou-se aos pés de Jesus. Joelhos dobrados? É possível se lançar aos pés de alguém sem dobrar os joelhos? Podemos imaginar a cena da mulher se lançando aos pés de Jesus e dobrando os seus joelhos. Que combinação nós temos aqui? O nome do Senhor invocado, o Senhor adorado e joelhos dobrados. Jesus, que até então não havia lhe dirigido nenhuma palavra, menciona no versículo 26, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. O termo cachorrinhos aqui, de modo algum, é pejorativo. O termo significa filhote de estimação. Qual é a cena que Jesus está pintando aqui? Os filhos são os que estão à mesa de Abraão, os israelitas que precisavam do pão. Jesus, o pão da vida, ele veio às ovelhas perdidas da casa de Israel. E não era possível que o pão fosse retirado dos filhos e fosse dado aos filhotinhos que estavam embaixo da mesa, ali perto da mesa, esperando receber alguma coisa. Foi essa figura que Jesus quis demonstrar àquela mulher. A prioridade era sim cuidar dos israelitas, em detrimento dos gentios. Mas por que ele foi ao Líbano? Por que se dirigiu a Tiro e Sidom, se a prioridade era os israelitas, cuidar dos israelitas? Nós temos aqui
uma lição de amor da parte de Jesus. Jesus atento às necessidades, por mais que elas sejam ocultas aos nossos olhos. Quem na Galiléia, quem em Israel, poderia pensar que em Tiro, Sidom, no atual Líbano, tivesse lá uma mulher esperando a ajuda de Deus, porque sua filha estava sendo oprimida pelas forças malignas por um demônio. E quem pode com demônio? Só Deus. Só em nome de Jesus que as forças espirituais do mal podem ser repreendidas. Aquela mulher, embora não sendo israelita, soube disso em seu coração, ouviu que Jesus estava ali, foi atrás dele, mas eu prefiro entender, eu posso entender desta forma, que Jesus foi ao encontro dela. Até então, não havia lhe dirigido palavra, agora solta esta figura para ela. Olha, prioridade, os israelitas, os filhos da aliança, os filhotinhos de estimação, os cachorrinhos, não podem ter acesso ao pão, ao alimento que é destinado aos filhos. Nós precisamos ser humildes e insistentes em nossa fé. É isto que nós podemos aprender com esta irmã de fé dos nossos antepassados espirituais, que faz parte, portanto, aí da reunião de todos os crentes de todos os tempos. Nós temos muito o que aprender com a fé insistente e humilde daquela mulher. Qual a dimensão que nós temos do nome do Senhor? Nós temos o reconhecimento da parte de todos nós que Jesus Cristo é quem é. Ele pode fazer o que a Bíblia diz que ele faz. Qual o conhecimento que aquela mulher tinha de Jesus a ponto de se lançar desta forma aos seus pés, invocando o seu nome, adorando a sua pessoa, reconhecendo nele sua grandeza? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Jesus, ele tem de ser para todos nós o que a Escritura nos apresenta como ele sendo o único Deus, o único Senhor, o único Salvador. Graças a Deus porque temos esta compreensão, mas será que não há espaço para crescermos na fé e no conhecimento de Cristo Jesus? Se por um lado os religiosos de Israel o rejeitaram, por outro, uma estrangeira o adorou. Que paradoxo, que contraponto nós temos aqui. Rejeição de um lado, adoração, invocação, sujeição de outro. Fé insistente, fé humilde. E estas coisas mexem com Deus. Nossa fé, ela deve ser insistente, perseverante, porque Jesus, que é compassivo, que foi até o Líbano para resolver o problema daquela mulher, ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele veio ao nosso encontro. Por isso ele é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Nós temos as nossas demandas. Aquela mulher teve a sua demanda. E em ambos os casos, Jesus vem ao nosso encontro. Não importam barreiras étnicas, culturais, nem religiosas, porque importa que tenhamos fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé daquela mulher agradou a Jesus, mexeu com o seu coração. Até então não tinha lhe dirigido palavra alguma, passou a dialogar com ela. E o versículo 27 é uma lição monumental de fé. A resposta, a figura que Jesus deu para aquela mulher, a resposta dela foi: mas também
os cachorrinhos comem das migalhas. E é verdade. Aqueles que têm animaizinhos de estimação em casa sabem que na hora da refeição eles ficam em volta ali da mesa, ao pé da mesa, esperando sempre alguma coisa, ou que caia, ou que alguém dê. O que aquela mulher quis dizer a Jesus com isso? Primeiro, eu quero destacar aqui novamente o ponto da insistência dela. No primeiro momento, Jesus não lhe dirige a palavra. No segundo momento, Jesus diz que a prioridade era alimentar os israelitas. E ele o fez. E o fez de maneira perfeita, grandiosa, né? As parábolas, os ensinos, os milagres, os sermões, quantas coisas maravilhosas Deus fez diante dos israelitas. Mas num terceiro momento, um terceiro aspecto, ela não aceita que somente os israelitas poderiam ter acesso. Jesus é maravilhoso demais para ficar circunscrito ali à região de Israel. Jesus é o Senhor de toda a terra e ela, como sendo ali uma espécie de filhotinho de estimação que estava embaixo da mesa esperando a migalha, ela também poderia receber graça da parte de Jesus. Ela havia entendido que a prioridade era alimentar o povo de Israel. E Jesus havia feito isso de maneira perfeita, mas ela também entendia que Deus, tão maravilhoso, tão gracioso, tão poderoso, também poderia alimentá-la, ainda que fosse com migalhas. Isto mexeu com o Salvador. Isto mexeu com o coração de Jesus, porque é isto que uma fé insistente faz, uma fé perseverante, que brota de um coração cheio de confiança, entendendo que só Deus, só em Deus nós podemos, só em Deus as coisas são possíveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. Bendito seja o nome do Senhor. E nós que vivemos hoje com a Escritura à nossa disposição, com a própria história desta mulher aqui presente, a história da igreja, a história de todos nós, nós podemos ter todos estes testemunhos acrescentados à nossa fé, e a nossa fé cada vez mais fortalecida com o próprio testemunho da Escritura, o Espírito Santo testificando estas verdades aos nossos corações. Irmãos, tenhamos fé insistente, fé perseverante. Olha a resposta no versículo 27. Sim, Senhor, como que dizendo, é verdade, a prioridade é Israel, mas também os cachorrinhos comem das migalhas. O texto de Marcos diz que Jesus respondeu assim, por causa dessa tua resposta, você será atendida. Como Jesus Cristo se abre, como o coração de Deus rompe numa abertura de acolhimento, de entender, de se compadecer, quando nós nos colocamos diante dele, invocando certamente, verdadeiramente o seu nome, reconhecendo sua grandeza, buscando adorá-lo com entendimento, com coração, com humildade, joelhos dobrados, espírito contrito, coração quebrantado, espírito dependente, total disposição, como não tendo a quem mais se apegar e não tendo mesmo senão a Deus. Isto mexe com Deus, isto mexeu com Jesus, e esta belíssima história não poderia terminar de outra forma senão: grande é a tua fé. Foi isto que Jesus disse àquela mulher. Imagine Jesus dizendo para você, para mim, para nós que somos o seu povo: grande é a tua fé. Será como você pediu, será como você clamou, você será atendido, você será atendida. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Olha o poder de Jesus, à distância repreendeu o espírito mau que estava sobre a filha da mulher
de origem sírio-fenícia, mulher grega, mulher do Líbano, de Tiro e Sidom, nada a ver com Jacó, tudo a ver com Jesus. Em Jesus nós somos um. Tenhamos fé persistente, insistente, e que Jesus possa olhar para nós e reconhecer que a nossa fé é grande. Graças a Deus por esta história. Graças a Deus por Jesus, que tem o seu coração aberto aos humildes, aos contritos, àqueles que se lançam aos seus pés, sem nenhum tipo de barreira. Nem os apóstolos puderam impedir que aquela mulher tivesse a sua demanda atendida por Jesus, porque o coração de Jesus se compadece daqueles que têm fé insistente. Que você e eu tenhamos fé insistente, perseverante, grande fé em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Ele nos abençoe. E nós vamos cantar mais um hino de louvor a este Jesus maravilhoso, Filho de Davi, Senhor, Rei. Que o seu nome seja adorado, invocado, e que nós nos prostremos diante dele em adoração. Vamos cantar mais um hino de louvor a Deus. Senhor Jesus,
Chegamos ao final de mais um culto. Que Deus tenha se agradado de nós, da nossa disposição, do nosso coração, da nossa mente, do nosso ser voltado inteiramente a Ele, a seu Filho Jesus, a sua palavra, que através dos hinos cantados, das orações feitas, da palavra pregada, Deus tenha sentido prazer, alegria em nossas vidas. Nós esperamos que este culto tenha sido bênção para você também, que seu coração seja fortalecido, a sua fé, a nossa fé, fortalecida em Cristo Jesus. Nós também esperamos que o nome de Jesus, se porventura ainda não invocado sobre a vida de alguém que esteja nos acompanhando, é tempo de salvação, é tempo de se lançar aos pés de Jesus e buscá-lo. A igreja está à sua disposição. Você pode nos encontrar na página da Igreja Batista em Vila das Belezas no Facebook. Ali os pastores estão atentos a quaisquer mensagens, estamos todos à disposição. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana agradável na presença do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de mais um culto. Que prazer te cultuar. Que prazer invocar o teu nome. Que honra cantar louvores ao Senhor. Proclamar a palavra de Cristo, o evangelho do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tão grande salvação, pelo poder que há no nome de Jesus, porque até os espíritos maus são repreendidos pelo nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Te louvamos porque o poder está em ti, não em nós, e cremos no Senhor, e somos beneficiários do teu poder, e te adoramos por isso, e te louvamos. Te louvamos porque em Jesus há salvação para todo aquele que crê, em todos os lugares, em todas as culturas e nações. Te louvamos porque só em Jesus há perdão de pecados, há salvação, há vida eterna. Senhor, aceite este culto em teu trono de graça, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e o consolo, a comunhão do Espírito Santo, sejam com todo o povo do Senhor esparramado pela terra, hoje e sempre. Amém.